Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nos deu mais uma vez uma palavra poderosa, uma palavra poderosa aos nossos corações, em forma de áudio devocional. Quero pedir aos irmãos e às irmãs, aqueles que ouvirem e assistirem pelo YouTube, que se inscrevam, curtam, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16, que nos diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, oh glória. A Bíblia vem nos dizer, o apóstolo Paulo vem nos dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não entende as coisas do Espírito Santo de Deus. E realmente não entende. Jesus disse: Eis que vos dou o Espírito Santo Consolador, o qual o mundo não pode ter. Eis que eu também vos dou a paz, a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode dar. Então as coisas de Deus o mundo não compreende e nem recebe também. Por quê? Porque parece loucura para eles e não pode entendê-las. Como o homem natural vai explicar um céu tão lindo e maravilhoso que não tem viga, não tem parede para sustentar, não tem nada, que flutua? E a Bíblia vai nos dizer que ainda existe 3 céus: o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, ao qual o apóstolo João foi arrebatado em visões, em espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Como que o homem natural vai dizer? Você vai dizer para ele que Jesus curou um cego de nascença. Ele vai dizer que é mentira, que não tem como. Que Jesus curou um coxo de nascença. Que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Ele não vai acreditar. Como você vai dizer para ele que Jesus é o Filho de Deus e que criou o mundo e tudo que existe juntamente com Deus, o Pai e o Espírito Santo, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, mas que em espírito se tornam uma, que tem o mesmo Espírito eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo Espírito, e que o mesmo Espírito também habita em nós, que quando nós estamos com Cristo em nós e em Cristo, nós e Cristo também se tornamos um. Cristo está sempre acima de nós, mas em Espírito Ele também está em nós. Aleluia. Aleluia. Então em Espírito Ele habita em nós, assim como Paulo disse, que eis que aquele que está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Se realmente a gente deixar Cristo habitar em nós, nós seremos uma nova criatura. Não seremos Ele não, mas Ele estando em nós, em Espírito, aleluia, nós teremos o Espírito dele em nós, o Espírito Santo, e nós andaremos como Cristo andou. Nunca seremos Ele, mas andaremos nas pisadas de Cristo. Seremos guiados por Ele. Ele nos ensinará em tudo e nos livrará do mal. Mas o homem natural não compreende as coisas de Deus. Não compreende os milagres que o Senhor faz na tua vida. Não compreende que ele tem que rejeitar o mundo e as suas concupiscências para ser salvo. O homem e a mulher natural não entendem as coisas de Deus e ainda blasfema contra o nome do Senhor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quem é espiritual? Ele entende tudo
que é espiritual, ele discerne bem tudo, mas de ninguém ele é compreendido, discernido, ninguém entende ele, porque tudo que é espiritual tem algo por trás. Quem é espiritual entende aquele algo que está por trás, seja bom ou seja algo ali de sombra, algo maligno. Quem é espiritual entende. Mas quem não é espiritual vai dizer, não, isso é normal. Eu não preciso renunciar a isso não. Minha veste não tem nada, minhas palavras não tem nada. Deus não liga para isso não. Quem é carnal? Os carnal vai falar desta forma. As carnais. Mas quem é espiritual vai entender que a veste tem que ser santa, o corpo tem que ser santo, a língua tem que ser santa, o andar tem que ser santo, o pensar, o falar tem que ser santo, tem que santificar corpo, alma e espírito. Porque quem é espiritual discerne tudo bem e de ninguém é discernido ou compreendido. Uma situação, Deus me lembra que o Espírito Santo me lembra, Jó era um homem espiritual, um homem que obedecia a Deus, que ajudava os órfãos, as viúvas, oferecia sacrifício em prol dos seus filhos. Era íntegro, Deus dava testemunho dele. Mas quando Jó caiu em assolação, seus amigos não compreendiam, não discerniam, só dizia que ele estava em pecado, que ele estava em pecado, que ele estava em pecado, mas não estava. Porque ele não era compreendido por nenhum dos seus 3 amigos e nem por Eliú, o 4º amigo mais jovem. Então quem é espiritual, Jó entendia que aquilo ali era uma aprovação de Deus, que ele não tinha pecado, ele entendia. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele entendia que ali era algo que Deus permitiu, mas ele não tinha pecado. Mas os seus amigos que eram carnais não compreendiam o porquê que ele estava passando aquilo, só dizia que ele estava em pecado. Porque o carnal não entende as coisas do Espírito. Jesus disse, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ele disse para Nicodemos, se quiser entrar no céu, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Porque tu és mestre em Israel, mas não entende nada do Espírito. Porque até aquele momento Nicodemos era mestre, conhecia tudo da palavra, mas era um homem carnal. Porque não conhecia nada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós ficamos cego, mudo, surdo, aleijado. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo nos guiar. Aleluia. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E como o galho ou o ramo de si não pode nada, se o tronco, se a videira não ajudar, o galho não pode fazer nada sozinho. Assim é vocês, sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não podemos fazer nada, nem respirar, nem estar vivo a gente não estaria se não fosse por ele. Sem Jesus, sem o Espírito Santo e sem Deus, nada podemos fazer. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente de Jesus? Jesus, ele é a própria sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria aprendeu com Deus, foi aluna de Deus. Quem é que vai ensinar Jesus? Ninguém. Ele é que nos ensina. Mas nós temos a mente do Senhor, porque estamos em Cristo e somos novas criaturas, e Cristo também está em nós. Jesus disse, aquele que me ama, que diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, ele é mentiroso. É mentiroso, é filho do diabo. Mas aquele que me ama e obedece os meus mandamentos, irei eu e o Pai e o Espírito Santo, e faremos morada nele, e habitaremos nele. Aleluia. Então se estamos em Cristo e Cristo em nós estaremos com o mesmo Espírito. Aleluia. Nós estaremos com o mesmo Espírito do Senhor que habita em nós, e ele nos transformará. E nós estaremos sendo cada dia mais servos do Senhor, caminhando conforme o Senhor caminhou aqui na terra, sendo ensinado, instruído por ele. Então que demos espaço para que o Senhor, o Pai e o Espírito Santo venham habitar em nós, para que a gente venha viver em espírito e em verdade para com Deus, sendo dominado pelo Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem do pecado e da justiça, é o Espírito Santo.
Aleluia. Então quem é espiritual entende bem as coisas de Deus. Discerne tudo e ninguém entende ele, como ninguém entendia a Jó. Porque ninguém conheceu a mente do Senhor para ensinar ele, ninguém. Mas nós temos a mente do Senhor, porque o Senhor nos deu um pouco da sua sabedoria na sua palavra. E ele fala conosco também todos os dias se a gente estiver atento. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.